Então leiamos juntos Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse,
visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O tema que nós vamos hoje meditar em Filipenses capítulo de número 2, é esse que está escrito no slide, repita depois de mim: exaltação de Jesus. Aleluia. Vamos entender esse tema dentro da palavra que veremos hoje, que está dentro desse texto maior aí. Esse texto é um dos textos mais importantes da Bíblia, de toda a Bíblia Sagrada. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, anote bem esses versículos, porque eles figuram como versículos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, ao lado de tantos outros também assim, mais relevantes do que outros tantos. Neste texto nós vemos traçado na Escritura repita, perfil de Jesus. É um dos textos que nos mostra quem é Jesus, que nos leva a conhecer elementos importantes em Cristo Jesus. Esse texto todo está dividido em duas pequenas partes que se contrastam entre si. É um contraste que determina essa divisão aí em duas partes. A primeira parte, que nós terminamos quarta-feira passada, do versículo 5 ao 8, diga: ele se humilhou. E aqui nós vamos começar hoje, do versículo 9 ao 11, diga: Deus o exaltou. Então, duas coisas contrastantes, uma é o contrário da outra. Humilhação é o contrário de exaltação, tá? E aqui nós temos um movimento de causa para efeito, uma causa produzindo um efeito. A causa é a humilhação, o efeito é a exaltação. Como Jesus se humilhou, por essa causa Deus o exaltou. Portanto, Jesus viveu na sua carne, viveu na sua pele, aquilo que ele mesmo já havia ensinado nos evangelhos: todo que se humilhar será exaltado. E o oposto, todo que se exalta será humilhado. Essa é a diferença entre os que vão para o céu e os que não vão para o céu. Os que não vão para o céu são pessoas que vivem aqui na terra procurando autoexaltação, se exaltar, ser grande, ser o maior, ser o poderoso, ser o vencedor, só quer ganhar, só quer triunfar, não aceita perdas, não aceita humilhações, Essas pessoas se exaltam na terra, elas serão humilhadas por toda a eternidade no lago de fogo e de enxofre. Primeiro no inferno e depois no lago de fogo e de enxofre. Mas as pessoas que aprendem com Jesus, Mateus 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade tem a mesma raiz de humilhação. As pessoas que aprendem a se humilhar, porque isso faz parte da nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não existe santificação se não aprender a passar por humilhação, se não aprender a se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Nós somos muito soberbos, somos muito orgulhosos. Deus resiste os soberbos. Para nos levar para o céu, Deus quer primeiro quebrantar a nossa soberba, e a forma como Ele o faz é por meio da humilhação. É até assim constrangedor dizer, mas eu e cada um de vocês
nós precisamos ser humilhados. Sabe o que nós não precisamos? Não precisamos nos exaltar. E nem ser exaltados por ninguém nessa terra. O que nós precisamos de verdade é ser humilhados. A humilhação é a erva amarga. A humilhação é a erva amarga que o povo hebreu comia quando Deus mandou instituir a Páscoa. Dentre as comidas na Páscoa que eles comiam, então eles não comiam ovo de chocolate não, eles comiam pães asmos, comiam a carne do cordeiro e misturado com isso comiam ervas amargas. E as ervas amargas era para eles se lembrarem de como lá no Egito, por 430 anos, eles foram humilhados. Eles sofreram a humilhação. Então, Deus não quer dar para nós ovo de chocolate, não. Ele quer nos dar erva amarga, quer nos dar humilhação. Tá? Humilhação. E às vezes, comida doce é o que faz mal. E às vezes, aqueles trem amargo que põe na comida, jiló, sei lá o que mais. Comida amarga sempre tem alguma coisa que tem a ver com a saúde. Tudo para a saúde é meio amargo. E tudo para ficar doente é tudo doce, tudo gostoso. Que coisa, não? Então, nesse mundo não precisamos de exaltação. Precisamos da erva amarga, da humilhação, porque a exaltação só vem depois, lá na glória, como já aconteceu com Jesus. Na terra se humilhou e agora ele está exaltado em glória, exaltado em majestade. A humilhação provoca a exaltação. Quem se humilhar será exaltado. Jesus é o nosso modelo nisso também. Amém? Bom, hoje nós entramos na exaltação. Diga, Deus o exaltou. Nós vimos lá que ele se humilhou, mas ele não se exaltou. Quem o exaltou? Deus. Deus o exaltou. Okay? O Pai exaltou Jesus. O Pai e o Espírito Santo. Então, esse texto que vai do versículo 9 até o versículo 11, tem uma introdução no 9 e um desenvolvimento no 10 e no 11. Hoje nós vamos ficar com o 9, que tem o título, diga, exaltação. E nas duas próximas quartas-feiras, o 10 e o 11, cujo título é, diga, autoridade. Uma das coisas que Jesus recebeu do Pai, e ele já declarou isso na sua ressurreição, porque a exaltação de Jesus começou na terra, não lá no céu, começou na terra, com a sua ressurreição dentre os mortos. Com a ressurreição dentre os mortos, uma vez ressuscitado, Jesus apareceu aos seus discípulos e disse para eles assim, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade. Jesus passou a ser a máxima autoridade do reino de Deus. O Pai passou para Jesus o cetro do poder, o cetro da autoridade do reino de Deus. O Pai é a máxima autoridade do reino, mas ele delegou essa autoridade para o seu Filho Jesus. Para o seu Filho Jesus. Então, Jesus passou a ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o apóstolo Paulo chega a escrever em Colossenses 1, 13 e 14, que agora o reino, que é o reino de Deus, agora ele é o reino do Filho.
Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O reino que era chamado reino de Deus, passou a ser chamado reino do Filho, porque o Pai deu a Jesus, na sua exaltação, toda a autoridade. Aleluia. Muito bem, vamos ver o versículo de hoje e a autoridade nos dois versículos que vêm nas próximas 2 semanas. Versículo 9, cujo título é exaltação, está escrito: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vocês. Aleluia. Bom, o que nós intitulamos aqui nesse versículo de exaltação, e a mensagem de hoje de exaltação de Jesus, é a mesma coisa que glorificação. Glorificação de Jesus. Eu já falei aqui algumas vezes, e sempre que tiver uma palavra que nos leve a falar isso novamente, eu falo novamente. Eu já falei isso em pregações anteriores, que a obra da salvação, que Deus planejou desde antes da fundação do mundo, o que viabiliza a obra da salvação, o que torna a obra da salvação eficaz na vida daqueles que serão salvos, naqueles que estarão no céu, são os 4 atos salvíficos. Parece uma palavra difícil, né? Salvíficos. Mas salvífico significa salvação, né? Está na cara, né? Então, diga aí, 4 atos salvíficos. Muito bem. O que são os 4 atos salvíficos? São os 4 atos que Jesus Cristo, Filho de Deus, teve que sofrer, porque se ele não sofresse esses 4 atos, não existiria salvação para ninguém, tá? Não teria chuva de graça, chuva de salvação para ninguém. Só existe salvação porque Jesus teve que passar por essas 4 coisas, esses 4 atos. E esses 4 atos tinham que ser realizados numa ordem lógica. Eles têm uma ordem lógica. E os 4 atos são necessários. 3 deles não seriam suficientes e impossível de serem realizados, tá? Os 4 atos só se tornaram possíveis de ser realizados se realizar os 4. Não dá para realizar só um deles, ou 2 deles, ou 3 deles. Tem que ser os 4, um após o outro. O primeiro ato da salvação tem a ver com a humilhação de Jesus. A principal humilhação de Jesus, que nós já falamos aqui em Filipenses 2, que foi a humilhação de, sendo Deus, se humilhar para se fazer homem. Essa foi a pior humilhação de Jesus, sendo Deus, se fazer homem, aceitar, se fazer homem, receber natureza humana. Essa foi a pior humilhação de Jesus, e esse é o primeiro ato salvífico, que a gente chama de encarnação. A encarnação de Jesus. Por isso está escrito em João capítulo 1,
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus se fez carne, Jesus foi encarnado em natureza humana, é quando Jesus recebeu a natureza humana. Quando foi que isso aconteceu? Quando o Espírito Santo de Deus fecundou a divina semente do Filho de Deus no ventre de uma mulher, a Virgem Maria. No momento em que Maria concebeu, não de José, o seu esposo, mas do Espírito Santo, a partir daquele momento, aquele momento misterioso, né? Porque aconteceu lá dentro do ventre, do útero de uma mulher. Então ninguém viu isso, algo invisível e misterioso, mas naquele momento o Senhor Jesus sofreu uma tremenda mudança para sempre, por toda a eternidade, na sua própria existência. Porque até antes daquele momento da concepção, Jesus só tinha natureza divina, assim como o Pai e o Espírito Santo. Agora, a partir daquele momento, a partir da concepção, 9 meses antes do seu nascimento, o que seria 9 meses antes do Natal, se Jesus tivesse nascido em 25 de janeiro, Jesus não nasceu nessa data, hein? Essa data foi uma data fictícia, porque Deus não revelou na Bíblia a data do nascimento de Jesus. Mas 9 meses antes do seu nascimento, no momento exato da sua concepção, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o Filho de Deus se fez carne. Carne ali significa natureza humana. Ele recebeu uma natureza humana, e a partir de então, Jesus, mesmo sendo uma só pessoa, ele tem nessa única pessoa 2 naturezas. Ele é verdadeiro Deus e continuará sendo verdadeiro Deus por toda a eternidade, mas ele também é verdadeiro homem e permanecerá sendo homem por toda a eternidade. Esse é o primeiro ato que Jesus teve que sofrer para que a obra da salvação acontecesse. Se Jesus não tivesse sido feito homem, não haveria salvação, e não havendo o primeiro ato salvífico, não haveria também nenhum dos outros 3. Porque os outros 3 atos seguem uma ordem lógica. O primeiro, então, diga encarnação. Segundo ato, diga morte. Porque Jesus se fez homem. Jesus se fez homem para morrer em lugar de homens. Jesus, na sua natureza divina, não podia morrer, porque Deus é imortal. Deus não morre. Para morrer em sacrifício pelos pecadores que ele iria salvar, era necessário que ele tivesse uma natureza humana mortal. Então, ao se tornar homem, Jesus se tornou semelhante a todos os homens mortais. Nós somos mortais. Jesus, então, veio ao mundo para morrer, para ser morto no lugar daqueles que seriam salvos. Por isso, a morte de Jesus é o segundo
dos 4 atos salvíficos, e ela faz parte da sua humilhação, como nós vimos até a semana passada. Uma vez que ele se viu humilhado em figura humana, como homem, ele poderia ser um homem grande nessa terra, não, mas ele se humilhou ainda mais, como pregamos na semana passada, se tornando obediente em tudo ao Pai, até a morte e morte de cruz. Porque diz o texto, e morte de cruz, porque a morte de cruz era a morte mais humilhante que já existiu na terra, em termos de pena capital, pena de morte. Nunca existiu uma pena de morte mais humilhante do que a crucificação. Então Jesus se humilhou até o último grau do que significa humilhação. E a sua humilhação, tá, estava presente nos 2 primeiros atos salvíficos. Ele foi humilhado na sua encarnação e foi humilhado na sua morte. Uma vez morto na cruz, a morte não pôde retê-lo em seu poder. Era impossível Jesus continuar morto. Por quê? Porque a morte é o salário do pecado. A morte é a consequência do pecado. Estou lembrando uma palavra clássica aqui, não sei nem se vocês conhecem. A morte é o estipêndio do pecado. Estipêndio é a mesma coisa que salário, tá? É o salário do pecado, é o que alguém ganha por causa do pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, e aí Jesus morreu, mas ele morreu pelos nossos pecados, não pelos dele, porque ele não tinha pecado. Ele recebeu um salário sem merecer esse salário. Ele recebeu morte sem merecer a morte, porque ele não pecou, não tinha pecado, viveu nessa terra até a sua morte, cerca de 33 anos e meio. Nesses 33 anos e meio, ele teve toda a oportunidade de pecar, ele teve todo tipo de tentação para pecar. Olha, quando acabar a história da humanidade, tá? Se fizesse uma lista de todos os seres humanos que mais foram tentados, o primeiro da lista seria Jesus. Jesus, feito homem na terra, ele se tornou, e isso na história de toda a humanidade, contando ainda com os seres humanos que ainda vão nascer e ser tentados, e muitos vão cair em tentação. Se no final da história fizesse um levantamento de todos os seres humanos, dentre todos os seres humanos, o ser humano nessa terra que mais foi tentado a pecar foi Jesus. Terá sido Jesus. E mesmo tendo sido o mais tentado, ele não pecou. E sabe como foi que ele não pecou? Ele não pecou usando a sua capacidade humana de não pecar.
Jesus não usou a sua capacidade divina para resistir à tentação. Porque a capacidade divina sempre vai ser mais forte que a tentação. Jesus não caiu em pecado, não caiu em nenhuma tentação, resistindo a cada tentação humanamente. Humanamente. Sabe para quê? Para ensinar para nós que nós podemos resistir a toda tentação. Podemos viver sem cair em nenhuma tentação. Isso é possível, sabia? Isso é possível. Quando você cai em tentação, você peca. Olha, ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, o mais tentado entre os homens. Ser tentado não é pecado. Ai, pastor, estou passando por muitas tentações. Glória a Deus, isso não é pecado. O pecado é cair na tentação. O pecado é ceder à tentação. O pecado é obedecer à tentação. Caiu em pecado, aí é o pecado. Enquanto você está sendo tentado, você não pecou ainda. Mas se você ceder à tentação, aí você cai. Jesus, humanamente, usando recursos humanos, seus recursos humanos, usando seus pensamentos, usando seus sentimentos, usando sua vontade, usando seu querer, ele viu o pecado diante dele, poderia, como qualquer um de nós, cometer pecado, mas ele se absteve. Não cair em tentação é conscientemente se abster de pecar. Por isso ele disse para aquela mulher apanhada em adultério: vai e não peques mais. Por que ele disse para ela: vai e não peques mais, de agora em diante para o resto da sua vida? Vai e não peques mais. Por que Jesus disse isso para ela? Porque é possível viver sem pecar. Deus nunca manda nada impossível para realizarmos. É possível, usando a força humana, como Jesus usou força humana, para não pecar. Portanto, isso é para ficar bem claro, que quando você peca, você é o único culpado. Porque as pessoas gostam de culpar os outros, né? Culpam o diabo, culpam as pessoas, culpam as famílias, culpam o outro. É por causa do fulano. Isso tem lá desde Gênesis capítulo 3. Deus foi chamar a atenção de Adão e falou: a culpa é da mulher. Foi falar com a mulher disse: não, a culpa é da serpente. A serpente não tem dedo, ele não pôde apontar para ninguém, ficou com a culpa mesmo. Então, todo mundo só quer apontar o dedo para culpar outro. O perdão não é para quem culpa os outros. O perdão é para quem reconhece e confessa a sua culpa. Reconhece e confessa a sua culpa. A justiça dos homens é trapo sujo de imundícia, como disse o profeta Isaías, né? Panos sujos de menstruação. A justiça dos homens é uma porcaria tão suja que a primeira coisa que um advogado de defesa orienta o criminoso é mandar ele mentir que ele é inocente, que ele não cometeu aquilo. Faz todo mundo acreditar que você não fez, que você é inocente. Faz todo mundo acreditar que você não fez. Ele é culpado, ele fez.
Mas o advogado orienta ele, ó. O primeiro argumento da defesa é: como você se declara? Declaro inocente. Que sujeira. A salvação não é para quem se declara inocente sendo culpado. A salvação é para quem confessa o seu pecado. Confessa e se declara culpado. Eu pequei, Senhor. A salvação é para quem confessa e deixa o pecado. Confessa e deixa o pecado. Nessa ordem, confessa e deixa o pecado. Bonito seria num tribunal o réu abrir mão dos argumentos do advogado de defesa e falar para o juiz: olha, eu não sou inocente não, eu sou culpado, eu fiz isso mesmo. Eu mereço ser punido. Isso seria bonito diante de Deus. Mas isso acontece aí no mundo? Todo mundo quer dar uma de inocente. Inocente coisa nenhuma. Então, Jesus não tinha pecado. Jesus é o que foi condenado à morte sendo inocente. Ali sim tinha um inocente morrendo. E como o salário do pecado é a morte, Jesus não mereceu esse salário porque ele nunca pecou. A morte não pôde segurá-lo. A morte não pôde retê-lo. Você vai ficar morto. Você vai ficar morto para sempre. Você vai ficar morto para sempre. Olha, se Jesus não viesse salvar, nenhum homem ressuscitaria dentre os mortos. Ficaria morto para sempre. Ficaria morto para sempre. Porque a morte os seguraria. A morte os seguraria, os reteria no seu poder. A morte teria o domínio sobre as almas, sobre os homens. Aí chegou um que morreu, mas a morte, eu não tenho poder nenhum para segurar esse homem aqui. Eu não tenho poder nenhum para segurar esse homem aqui. Eu não tenho autoridade nenhuma para segurar Jesus aqui. Porque ele não merece estar aqui. Ele não morreu pelos seus pecados, morreu pelos pecados dos outros. E além de eu não poder segurar ele aqui, eu não vou poder segurar ninguém mais, porque todo mundo vai ressuscitar. Até os que vão ressuscitar para condenação vão ressuscitar. Só existe ressurreição porque Jesus morreu. Porque Jesus morreu. Se Jesus não tivesse morrido, não teria ressurreição. A morte não pôde segurá-lo, e aí começou a exaltação de Jesus. Começou a exaltação de Jesus exatamente ao terceiro dia depois da sua morte. Sexta-feira, primeiro dia, sábado, segundo dia, foi sexta e sábado e domingo mesmo. E domingo, logo cedo, Jesus já estava ressuscitado. Ao terceiro dia, ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição de Jesus foi o terceiro ato. Encarnação, morte, ressurreição. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, a fé não valeria para nada, e em vão seria a nossa pregação, pregar o Evangelho não adiantaria de nada, porque ninguém seria salvo se a morte conseguisse reter Jesus em seu poder e impedir que ele fosse ressuscitado. Jesus o que fez lá na morte foi tirar a chave da morte.
A chave da morte é a autoridade que a morte tinha de manter todas as almas no seu poder. Todo mundo morto e não vai haver ressurreição. Mas uma vez que Cristo ressuscitou, os salvos em Cristo também ressuscitarão para a vida eterna, e até os condenados sem Cristo ressuscitarão para a condenação eterna. A morte não vai segurar ninguém, ela vai ser esvaziada. Ninguém ficará morto, todo mundo vai ser ressuscitado. Tanto os que serão ressuscitados para a salvação, como os que serão ressuscitados para a condenação. Glória a Deus. Ressurreição de Jesus. Ele começou a ser exaltado na sua ressurreição. E uma vez ressuscitado, nós lemos aqui nos livros, especialmente Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus ficou 1 mês e 10 dias nessa terra, depois de ressuscitado, 40 dias, aparecendo todos os dias para os seus discípulos e relembrando para eles as coisas que ele havia ensinado durante o seu ministério, e exortando a eles que ficassem em Jerusalém, até que eles fossem batizados com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos capítulo 2. No 40º dia da sua ressurreição, quando passou 40 dias que ele havia ressuscitado, ele levou os discípulos sobre a montanha, e de lá de cima da montanha, Jesus foi exaltado da terra para o céu. O início da exaltação de Jesus, ele foi exaltado dentre os mortos, de volta para os vivos. Dentre os mortos, de volta para os vivos. Depois ele foi exaltado da terra para o céu. Os apóstolos foram testemunhas de ver Jesus subindo aos céus, até que a visão de Jesus foi encoberta pelas nuvens, e eles não viram mais. E Jesus, lá para cima das nuvens, foi recebido na Nova Jerusalém, para se cumprir o que Deus havia dito através do rei Davi, no Salmo 110, versículo 1, séculos antes de Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Enquanto Jesus subia aos céus, quando ele estava se aproximando da Nova Jerusalém, voltando para o céu, como homem, corpo, alma e espírito, voltando para a Nova Jerusalém, nós lemos em Apocalipse 21, que a Nova Jerusalém é uma cidade amuralhada e cercada nessas muralhas por 12 portais gigantescos, cada um deles feitos de uma só pérola, 12 portais de pérola. Quando Jesus estava subindo para Nova Jerusalém, sendo assunto ao céu, quando ele estava chegando lá, se cumpriu o que Davi escreveu, e ele nem sabe por que ele estava escrevendo aquilo, porque o Salmo 24, no Salmo 24, Davi estava escrevendo ali o Salmo 24, e de repente parece que ele muda de assunto, e fala assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Essa chegada de Jesus triunfante na glória, essa exaltação de Jesus no céu, da ressurreição, que é o terceiro ato salvífico, para a sua glorificação, a sua chegada na glória. A glorificação é o quarto ato, é encarnação, morte, ressurreição, glorificação. Então, para encenarmos o Salmo 24, quando Jesus estava chegando na glória,
Os anjos de Deus que ficam ali ao redor, do lado de fora da Nova Jerusalém, vigiando qualquer coisa que se aproxime da Nova Jerusalém, vendo Jesus se aproximar e reconhecendo que era Jesus, os anjos lá de dentro, lá de fora, gritaram para os anjos lá de dentro: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí o anjo lá de dentro pergunta: quem é este Rei da Glória? E o anjo lá de fora responde: é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E antes de levantar os portais, o anjo lá de dentro grita de novo: mas quem é este Rei da Glória? Os anjos lá de fora respondem: o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Isso é para Jesus entrar no céu, hein? Aí as 12 portas se levantaram. E a festa no céu começou, porque Jesus, o Rei da Glória, entrou. Os anjos fizeram festa enquanto Jesus andava pelas ruas de ouro, até chegar de frente do trono do Pai. E quando ele chega de frente do trono do Pai, o Pai diz para ele: vem cá, meu filho, assenta-te aqui, à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso significa o que nós estamos lendo hoje aqui em Filipenses 2:9. Diga: Deus o exaltou. A frase que eu sublinhei ali, ó. Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, a maneira como Deus exaltou Jesus é sobremaneira. A forma como ele havia se humilhado foi tão baixo que Deus o exaltou no mais alto possível. Deus o exaltou sobremaneira, o colocou numa posição elevadíssima que nenhum homem jamais poderá chegar nessa mesma posição. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse nome é o nome que nós vamos ver no versículo 11, e eu vou trazer para vocês todos os significados deste nome, que é o nome de Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Pode ver que na sua Bíblia, aí, no versículo 11, daqui a 15 dias eu vou falar sobre ele. No versículo 11, não tem o Senhor, como a gente costuma dizer, né? Jesus Cristo é o Senhor. Percebeu aí? Jesus Cristo é Senhor. Eu vou explicar por quê, né? Daqui a 15 dias, porque não está escrito o Senhor. Está escrito Jesus Cristo é Senhor. Só vou dar o spoiler hoje, dizendo que este Senhor é o nome de Jesus que está acima de todo nome. Deus deu a Jesus o nome Senhor, que está acima de todo nome. Nome sobre todo nome, nome acima de todo nome. Essa é a razão, irmãos, pela qual a obra da salvação é centralizada na pessoa de Jesus. Só Jesus é Salvador.
Só Jesus salva. Só Jesus é o centro absoluto da salvação. Jesus é a razão da salvação. Jesus é a causa da salvação. Jesus é o motivo da salvação. A pessoa de Jesus. E sabe o que os salvos são chamados a ser? Quem vai morar no céu é chamado a ser amigo íntimo de Jesus. Amigo íntimo de Jesus. Você já é amigo íntimo de Jesus? Na minha vida de crente, né, desde que eu sou crente, não só desde que eu sou pastor, desde que eu sou crente, como tem gente carente, como eu encontro gente carente. E uma das carências das pessoas, eu quero ter um amigo, eu quero ter amigos, ou quero ter amigas. Tudo bem querer ter amigos, querer ter amigas, só que Jesus é um amigo tão perfeito, que tendo a Ele como amigo íntimo, você já está suprido de amizade. Você está suprido de amizade. Quem é amigo íntimo de Jesus, pode até ter outros amigos, mas não como Ele. Todos os outros amigos podem ser amigos, mas sempre são amigos que deixarão alguma coisa a desejar, assim como você ser amigo de alguém vai sempre deixar algo a desejar a essa pessoa. Mas Jesus não deixa nada a desejar. Jesus é um amigo pleno. Jesus é um amigo completo. Jesus é um amigo poderoso. Quanta hipocrisia que eu já vi, sabe como assim? De pessoas querendo fazer amizade com pessoas poderosas aí no mundo, querendo fazer amizade com empresários poderosos, querendo fazer amizade com riquinhos poderosos, querendo fazer amizade com políticos poderosos. E sabe o que eles dizem, as pessoas? Não, eu faço isso porque eu sou uma pessoa que eu preciso estar bem relacionado. Que frescura idiota, perdão da palavra. Que bem relacionado, você está relacionando-se com Satanás. Está sendo amigo íntimo de Satanás e não de Jesus. Só quem está verdadeiramente muito bem relacionado é quem é amigo íntimo de Jesus. Porque Jesus tem critérios para seus amigos. João 15, ele disse isso: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Ó? É como se ele dissesse assim: olha, o Pai é que me exaltou, eu me humilhei, o Pai me exaltou, me colocou aqui na posição mais alta. Quer ser amigo de alguém que tem a posição mais alta? Como eu obedeci a meu Pai em tudo até a morte, vocês têm que me obedecer em tudo até a morte. Esses aqui são meus amigos. Esses aqui são, como eu preguei aqui alguns sábados atrás, minha família. Não só amigo, mas meu irmão, irmã e mãe. Essa é a minha família. A minha família é formada de gente que me obedece. Que obedece ao meu evangelho, que obedece à minha palavra, que obedece às minhas doutrinas, que obedece os meus ensinamentos. Me obedece? É meu amigo e vai ter tudo o que precisa de mim. Toquei num ponto nevrálgico aqui, porque todo mundo precisa de alguma coisa e quer pedir para Deus. Em nome de Jesus. Quer pedir que ore para que Deus dê para ele em nome de Jesus.
O segredo de você ter tudo o que você precisa e nada vir a lhe faltar, e não sentir falta de nada, como diz no Salmo 23, é você estar muito bem relacionado com Jesus. É você estar muito bem relacionado com Jesus. Quem está bem relacionado com Jesus não tem carência de nenhuma outra amizade. Não estou dizendo que não possa ter amizades, pode ter sim, e até deve ter, e até entre irmãos temos que ser amigos uns dos outros, porque os amigos de Jesus também são amigos entre si. Mas o amigo perfeito é Ele. O vínculo da perfeição, o vínculo do amor perfeito, o vínculo da amizade perfeita, o vínculo do relacionamento perfeito é Jesus. Por isso que pessoas que não têm um bom relacionamento com Jesus, é difícil você relacionar com elas. Se você é de Jesus, se você tem relacionamento com Jesus, você vai ter dificuldade em se relacionar com pessoas que não têm esse mesmo relacionamento. Porque elas vão querer sua amizade, mas elas não querem amizade com o seu melhor amigo, que é Jesus. Peraí, você quer amizade comigo, mas não quer amizade com o meu amigo? Também não tem comigo, não. Quem não é amigo de Jesus também não é meu. Meus amigos são os que são, assim como eu, amigos de Jesus. Amigos de Jesus são apegados à verdade, porque Ele é a verdade. Quantos pais já chamaram a atenção de filhos, né? Você não pode ficar apegado nessa amizade. Essa amizade aí faz mal para você. Você não pode ficar apegado a essa amizade. Eles estão certos, tem amizade que nós temos que, até aprendi um ditado aqui em Goiás, né? Amizade relada e acabada. Nunca tinha ouvido isso em São Paulo. Então, mas Jesus é a amizade ao qual você tem que se apegar. Jesus é a amizade na qual você pode e deve se apegar. Para ser, como Paulo disse em Tito, um dos bispos de Deus, homens apegados à palavra da verdade, homens apegados à palavra da fé, pessoas apegadas à verdade, apegados à palavra. Eu já fui criticado por muita gente. Por que o pastor de volta só fala de palavra, e palavra, e palavra, e palavra, e palavra? Porque eu sou apegado à palavra, porque a palavra é Jesus, e eu sou apegado a Jesus, e ninguém me faz largar dele. Quem se apegar a ele, vai entender do que eu estou falando. Quem não se apegar, vai ficar chupando o dedo até no lago de fogo de enxofre. Não experimenta as boas coisas de Deus, não experimenta as maravilhas de Deus, não experimenta aquelas coisas que nós lemos aqui o ano passado, em Filipenses capítulo 1, no versículo 10, as coisas excelentes, para provardes, não é aprovardes, é provardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Então, tudo que Jesus fez tem que arder no nosso coração, fazer arder no nosso coração esse desejo. Eu quero ser íntimo desse Senhor. Eu quero ser íntimo desse Senhor. Jesus, olha, foi enviado do Pai ao céu para ser o único vínculo que vai de verdade nos levar também para o céu. O único vínculo que vai nos levar também, para o céu. Esses dias estava assistindo algumas reportagens na televisão aí desses lugares que inundaram aí com as chuvas, né? E pessoas que foram resgatadas só por um helicóptero, né? E uma cesta, né? A cesta chegou lá onde a pessoa estava ilhada em algum lugar, correndo o perigo da água levá-la, a correnteza levá-la, e então ela sobe na cesta e o helicóptero levanta ela de lá.
O Pai é o helicóptero, Jesus é a cesta, o mundo é a enxurrada desastrosa e trágica, onde a maioria morre. Agarra a cesta, pula na cesta, agarra a cesta, porque é Jesus que te leva daqui para o lugar seguro, Jesus que te leva daqui para a glória, Jesus que te leva daqui para o céu. Aleluia, amados. O Pai exaltou Jesus sobremaneira para quê? Para nos atrair a Jesus. Ninguém vem a mim, eu preguei sobre isso aqui domingo de manhã, João 6, Jesus falando, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Nós vamos a Jesus, trazidos pelo Pai, e como o Pai trouxe Jesus, glorificou Jesus no céu, glorificará também a nós, se estivermos apegados a essa cesta, agarrados a essa cesta, agarrados a essa única tábua de salvação. Jesus é a nossa única salvação. E para nos salvar, Ele fez tudo o que tinha que fazer e sofreu tudo o que tinha que sofrer. Ele foi encarnado, Ele foi morto, Ele foi ressuscitado, Ele foi glorificado. É o amigo completo, é com esse cara que eu quero me relacionar. É com Ele que eu quero estar bem relacionado.